Boa noite. Olá, boa noite. Papa Leão XIV fala sobre amor ao próximo e pede orações pela paz mundial. Comunidade cristã leva mensagem de esperança em visita à região palestina atingida por ataques. Conferência dos Religiosos do Brasil. 27ª Assembleia Geral reúne religiosos de todo o país para dias de comunhão. Mais de 3 décadas de proteção. Estatuto da Criança e do Adolescente faz 35 anos no Brasil. Resposta brasileira. Governo anuncia uso da lei da reciprocidade frente às tarifas dos Estados Unidos. Em São Paulo, Igreja Elevada Basílica Menor celebra 130 anos de história. Chelsea levanta o troféu da Copa do Mundo de clubes e comemora com a torcida. E veja como foi o acampamento PHN e as primeiras novidades para o ano que vem. Está no ar o Canção Nova Notícias. A verdade dos fatos com o olhar da missão. Em seu período de descanso em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV falou sobre a importância do amor a Deus e ao próximo. O Santo Padre também citou as pessoas que sofrem com a guerra e a violência e pediu orações pela paz no mundo. Pessoas nas janelas, nas sacadas e em várias partes da Praça da Liberdade, em frente ao Palácio Apostólico da pequena cidade italiana de Castel Gandolfo, esperando o Papa Leão XIV para rezar a oração mariana do Ângelus. Ao chegar, o Papa não ficou em uma sacada, mas sim perto do povo. Ao refletir a pergunta feita a Jesus, Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Leão disse que estas palavras mostram um desejo constante na nossa vida, a salvação. Ele explicou que a vida eterna é transmitida ao homem como herança de pai para filho. Que per ricevere il dono di Dio, para receber o dom de Deus é preciso acolher a sua vontade. Está escrito na lei: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo assim, correspondemos ao amor do Pai. Acrescentou que, seguindo o exemplo de Jesus, também nós somos chamados a levar consolação e esperança, especialmente aqueles que estão desanimados e desiludidos. Convidou também a pedir à Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, que nos ajude a acolher no nosso coração a vontade de Deus, de sermos construtores da paz. Ao final, fez o seu apelo. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos de rezar pela paz e por todos aqueles que, devido à violência e à guerra, se encontram em situação de sofrimento e necessidade. Mais cedo, Leão XIV presidiu a missa em uma paróquia de Castel Gandolfo. Ao refletir a parábola do bom samaritano, disse ser esta uma das mais belas e inspiradoras parábolas contadas por Jesus. Para Leão, a compaixão está no centro da parábola expressa no olhar do samaritano. Ele recordou que diante de um homem ferido que se encontra à beira da estrada, atacado por salteadores, tanto o sacerdote como o levita, ao vê-lo, passaram adiante. Já o samaritano, vendo, encheu-se de compaixão. Há um modo de ver com os olhos do coração, com um olhar mais profundo, com uma empatia que nos põe no lugar do outro. O pontífice citou o pensamento de seu antecessor, Papa Francisco, que tantas vezes disse que Deus é misericórdia e compaixão, e afirmou que Jesus é a compaixão do Pai por nós, é o bom samaritano que veio ao nosso encontro. Ao final da celebração, caminhou e saudou os fiéis que se aglomeraram na Praça da Liberdade. E é a primeira vez, que a gente está retomando esses verões do Papa aqui em Castel Gandolfo. Então foi bem emocionante ver essa praça toda cheia, tanta gente, tantos línguas, idiomas diferentes. Realmente a igreja, junto com o Papa, é uma beleza. De estar tão perto, do novo Papa, receber a bênção, estar na missa e depois ver também, estar presente no Ângelus, assim que tudo é bênção, Muito emocionante, uma experiência única, viver esse jubileu, esse ano santo, estar aqui, ver o Papa, não tenho palavras. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Após uma série de ataques que tem preocupado a comunidade internacional, líderes cristãos de Jerusalém foram até uma pequena cidade na Cisjordânia para prestar apoio e solidariedade aos cristãos locais. O lugar conhecido na antiguidade como Efraim é uma das últimas cidades de maioria cristã na região. A 15 quilômetros de Jerusalém, Taibe é a única comunidade totalmente cristã na Palestina, com cerca de 1.300 habitantes. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a pequena localidade tem sido perseguida. Na manhã de hoje, autoridades civis, religiosas e a mídia internacional visitaram o local dos ataques. O canto e a oração pediram a Deus o dom da paz e da fortaleza para que a comunidade continue com ousadia a chamar este lugar de lar. Qassam Muad'Din cresceu em Taibe. Ele diz que a provocação tem crescido desde o início da guerra em Gaza. Os primeiros a sofrerem foram os beduínos. 40 famílias foram expulsas de suas terras. E nas últimas semanas, os ataques chegaram nesta zona, disse ele. Chamados de colonos extremistas, eles trazem o gado para pastar nos campos de oliveiras e as estragam. Quem mora na região tem medo de enfrentar, pois a zona é cercada pelo exército que pode atirar, como aconteceu com a população de Kfar Marek, onde morreram 3 palestinos. Na semana passada, eles incendiaram os arredores da igreja dedicada a São Jorge, construída no IV século, o lugar mais sagrado para quem mora no local. É o lugar mais sagrado para a população. Ataques como estes desafiam não só os cristãos, mas a identidade do próprio lugar. Para Frei Ibrahim Faltas, a visita foi feita por causa dos danos causados nessa cidade. De acordo com ele, os cristãos são pacíficos e não prejudicam ninguém. O vigário da Custódia da Terra Santa lembrou que Taibe é uma palavra árabe que significa bom e reforçou que, de fato, as pessoas que moram ali são boas e esses ataques são inaceitáveis. Por isso, o mundo inteiro deve fazer alguma coisa. Todo mundo deve fazer qualquer coisa. Neste domingo, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos de aprovação no Brasil. Os trabalhos da Pastoral do Menor tiveram um papel significativo para a garantia desses direitos. O ECA tem suas bases no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. O documento garante que os direitos à segurança e à proteção dos menores são um dever da família e da sociedade. A sociedade, ela vai ser corresponsável não só quanto aos conselhos tutelares, mas também quanto aos conselhos de direitos da criança e do adolescente. Conselhos tutelares são membros que são eleitos pela comunidade, responsáveis pela aplicação de medidas protetivas para a criança e adolescente em contexto de vulnerabilidade, enquanto que os conselhos de direitos, eles são formados por entidades que prestam atendimento à criança e ao adolescente. Nascida no início da década de 1980, portanto anterior ao ECA, a Pastoral do Menor também tem um papel importante para que esses direitos sejam assegurados. A cada momento, a Pastoral do Menor vai apontando caminhos que contrapõem, né? Então, toda a questão de vulnerabilidade, de fragilidade que se encontra a criança e adolescente hoje. E a Pastoral do Menor, ela está organizada em todo o Brasil em 4 grandes áreas de atuação. E uma das principais áreas é a política pública. Então, ela vem num diálogo com o poder público como propositora de política pública. Nós atendemos desde a concepção, desde o ventre materno até o profissionalizante. A Pastoral do Menor, na cidade de São Paulo, ela tem uma grande atuação em campanhas de conscientização, tanto na questão de direito, também com a questão do incentivo e a conscientização da importância da solidariedade voltada a essa população que tem tremenda carência em diversos pontos. É isso que coloca a nossa Constituição Federal ali no seu artigo 227, que é dever da família, dever da sociedade e é dever do Estado, né? Garantir esses direitos fundamentais com absoluta prioridade. Boa noite! O ar seco predomina nesta terça-feira em várias regiões
principalmente no centro-oeste. A umidade do ar cai em todos os estados e o calor aumenta por lá. Na capital, Goiânia, teremos aí 31%, enquanto em Cuiabá apenas 28%. Lembrando que, segundo a OMS, o ideal para a saúde humana fica entre 40% e 70%. No Sudeste, o ar seco é mais intenso no interior de São Paulo e Minas Gerais. O tempo fica firme em toda a região e muito frio durante o amanhecer. A área de alta pressão vai manter o tempo firme nos 3 estados do sul do país e as temperaturas começam a se elevar no período da tarde. A umidade fica baixa, principalmente no interior catarinense e no noroeste paranaense. E a chuva vai continuar concentrada aqui na costa leste e no norte do país, principalmente com risco alto para pancadas fortes de chuva em Ilhéus, em Salvador, no estado baiano. No Nordeste pode ter pancadas de chuva entre o litoral da Paraíba e Rio Grande do Norte, chuva isolada aqui no norte do Maranhão. O calor e a baixa umidade vão continuar no interior da região Nordeste. Já no Norte, tem chuva no Amazonas, Roraima e no Norte aqui do Amapá. No restante da região, tempo firme e calor com umidade relativamente baixa no estado do Tocantins. Vamos às máximas em algumas capitais para esta terça-feira. Teremos aí máxima de 30 graus em São Luís, 31 em Manaus e 32 em Tocantins e Cuiabá. Está marcada para esta terça-feira em Brasília uma reunião entre os 3 poderes para tratar da cobrança do IOF. O encontro foi convocado pelo ministro Alexandre de Moraes e deve reunir lideranças do Legislativo e do Governo Federal. Vamos então ao vivo à Capital Federal com a Aline Campelo, que traz os detalhes para nós e conversa com o especialista. Ô Aline, boa noite para você. Uma excelente noite, Reinaldo, Fernanda. Um ótimo início de semana para vocês e para todos que nos acompanham ao vivo nesta segunda-feira. Bem, além das lideranças da República, do Senado e da Câmara, também foram convocados para a reunião de amanhã no STF representantes da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Agora, para entender melhor esses desdobramentos da discussão de amanhã e o aumento ou possível suspensão das mudanças no IOF, eu converso com o cientista político Alexandre Bandeira. Muito obrigada pela presença, professor. Bem, hoje a gente ainda tem mais um capítulo, né? As advocacias, tanto do Senado quanto da Câmara, apresentaram ao STF um pedido que seja reconhecida a legitimidade do Congresso Nacional ao suspender os decretos presidenciais que promoviam aí o reajuste do IOF. Professor Alexandre, o que a gente pode esperar dessa audiência de amanhã? Qual é a leitura política e, claro, as possíveis resoluções? Esperamos que tenha um ponto final essa discussão do IOF, mas a decisão ela vai ser basicamente feita em uma única pauta. Se o projeto for arrecadatório, cumprir com finalidades de política monetária, aí perde o governo. Se for simplesmente um decreto onde o governo possa legislar sobre aumento de impostos, aí perde o Congresso Nacional. Então, amanhã vai ser discutido se esse projeto teve uma finalidade arrecadatória ou não, e a partir daí o STF definir para quem vai a constitucionalidade. Se vai para o Congresso Nacional ou se vai para o Palácio do Planalto. Agora, professor Alexandre, qual que é o risco político tanto para o Congresso quanto para o governo? Eu acho que esse assunto já desgastou, inclusive, as duas casas, né? Então, essa reunião, ela vem para, de repente, resolver essa questão, podendo, inclusive, sair uma situação, uma terceira via dessa situação, que é cancelar os 2 decretos e aí o STF instruir ao governo que reapresente o novo decreto, que já saia do Supremo Tribunal Federal, mais ou menos já negociado com o Congresso Nacional, para que ele possa ter uma nova tramitação dentro do Congresso Nacional e ser aprovado sem o menor problema. Professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pela contribuição. A gente vai aguardar então, até amanhã. Agora, um outro assunto é que o presidente Lula determinou na noite de ontem a criação de um comitê interministerial para tratar dos impactos da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Bem, a medida foi anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump na semana passada e atinge aí setores estratégicos da economia nacional. O objetivo do comitê é abrir diálogo com os setores mais afetados e também fortalecer a posição do Brasil nas negociações internacionais.
Além disso, o governo deve aplicar a lei da reciprocidade econômica como resposta à taxação. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, um decreto regulamentando essa medida deve ser publicado até amanhã. Hoje à tarde, Alckmin se reuniu com representantes da indústria e do agronegócio para discutir alternativas. Ele foi designado para coordenar a resposta oficial do Brasil a essa ameaça de sobretaxa de 50% sobre os produtos nacionais, que devem começar a valer em 1º de agosto. Para entender melhor esses impactos da decisão e o que diz essa lei da reciprocidade, nós conversamos com um especialista. Vamos acompanhar. O governo brasileiro já tem em mãos a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso em abril, quando então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma estratégia de aumento nas tarifas de importação. E para entender o objetivo dessa lei e os possíveis impactos na economia e nas relações internacionais, eu converso com o cientista político Rafael Favetti. Muito obrigada pela presença, Rafael. O que diz essa lei? Qual que é o impacto dessa lei na relação entre os dois países? Como você bem disse, a lei é muito nova. Ela nunca foi usada. Talvez o Brasil utilize pela primeira vez. O que ela traz é a possibilidade de audiências públicas e aí adotar medidas de contra-ataque a um ataque que o Brasil sofra no plano comercial. Esse contra-ataque, entre aspas, ele pode ser desde aumento de tarifas também aqui no Brasil até quebra de patentes. E também dá a possibilidade de o Poder Executivo, sem ouvir a sociedade, antes, portanto, das audiências públicas, etc., de maneira temporária, por causa que talvez o momento assim o peça, de decidir unilateralmente também essas medidas de reciprocidade, tal qual bem a lei coloca. Agora, Rafael, diante dessa última ameaça do Trump de 50% nas importações a partir de 1º de agosto, qual que é o melhor caminho? Abrir negociações até o efetivo 1º de agosto com o governo americano, com a US Trade Commission, com a Embaixada Americana, para tentar com que até lá se diminua esse encargo ao Brasil. Se nada disso der certo, se essas negociações forem infrutíferas, aí o Brasil lança a mão da lei da reciprocidade, mas são medidas drásticas, claro, né? A mais soft seria o aumento de alíquota, qual os Estados Unidos está fazendo, mas até questões mais drásticas, como barramento de produtos americanos ou até quebra de patentes. Muitíssimo obrigada pelas informações, Rafael. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Vamos mudar de assunto, porque agora a gente acompanha uma reportagem de Gabriela Matos e Essomar Ribeiro sobre as decisões da Assembleia da Conferência dos Religiosos do Brasil. Foram dias de comunhão, aprendizado e unidade. Acompanhe. Vida religiosa consagrada, sentinelas de esperança em tempos de travessia. O tema da Assembleia CRB Nacional 2025 teve como foco assuntos sociais, eclesiais, teológicos e bíblicos. 420 religiosos e religiosas de todo o país estiveram reunidos para dias de aprendizado, de comunhão e de unidade. Eles reforçam a importância de cada cristão bem viver a sua vocação e da igreja ser sentinela de esperança, apontando o caminho que leva à verdade, que é Cristo. É bom podermos olhar para a nossa Assembleia com esse olhar de profecia e ver vidas dedicadas em defesa de outras vidas nos cantos e recantos desse país, onde por vezes não chega a defesa, não chega de fato o governo, mas a vida religiosa está presente. A prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica celebrou com alegria a participação no evento e a convivência com os religiosos do Brasil. A minha presença significa proximidade. Proximidade à vida consagrada que vive a própria vocação nestas terras do Brasil. Portanto, é uma alegria participar desta Assembleia, escutar, aprender
e acompanhar. Posso dizer que a irmã Simona é o dicastério da vida religiosa consagrada em pessoa. E a gente consegue sentir na presença dela muita luz. Uma pessoa que traduz assim aquilo que é a identidade da vida religiosa consagrada, que passa pela dimensão das relações, da espiritualidade, da missionariedade e da vida eclesial. No encontro, houve a eleição da nova presidente, diretoria e conselho fiscal, que vão ficar à frente da CRB Nacional nos próximos 3 anos. Não tenhamos medo de nos colocar a serviço da vida. Não tenhamos medo da proximidade com as nossas irmãs e irmãos de comunidade, dessa sinodalidade. Em São Paulo, o fim de semana foi de festa na igreja de Santana, na zona norte da cidade. A igreja, elevada à Basílica Menor pelo Papa Francisco, celebrou 130 anos. Capital paulista, Zona Norte. Neste ano jubilar, a paróquia de Santana celebrou 130 anos. O espaço abriga relíquias artísticas e possui vitrais que retratam a vida da Virgem Maria e de Santa Ana. A basílica tem 54 metros de comprimento e 32 de largura. É uma igreja histórica e ponto de referência do bairro. É uma fusão da sociedade com a igreja, eu diria assim. Por quê? Porque muitos passaram pela Zona Norte e muitos têm história com esta paróquia. A igreja de Santa Ana foi elevada à Basílica Menor em 2020 pelo Papa Francisco. Um diferencial são as portas principais que foram esculpidas por detentos da penitenciária do estado de São Paulo. Com entrada solene, o cardeal Odilo Scherer abençoou a Basílica e os fiéis presentes. Ao celebrar a Santa Missa, Dom Odilo agradeceu a todos que fazem parte dessa história. Portanto, 130 anos de vida paroquial é uma bela história e que nós queremos agradecer a Deus e agradecer também às pessoas que fizeram essa história. Fazer memória e viver cada emoção deixou marcas no coração dos fiéis. Eu imensamente orgulhosa, né, de ter uma igreja com tantos anos, né, e fazendo tão bem para o povo. Eu gosto de vir aqui, quando a minha irmã morreu, eu gosto de pedir para celebrar a missa aqui. Eu gosto aqui dessa basílica. Para mim é uma coisa importantíssima. São lembranças lindas. Não só do papai e da mamãe, como meus tios que casaram aqui também. E vim aqui se sentir tão bem, é tão aconchegante. Não tem palavra para dizer a imensidade da alegria que eu sinto. Eles trocam o conforto de casa pelo chão, a cama macia por uma rede e o luxo pelo essencial. No PHN deste ano, a juventude foi movida pela fé e pelo desejo de uma experiência profunda com Deus. Sol forte, chão de terra, rede pendurada entre as árvores, barracas amarradas em cada cantinho livre. Eu via o pessoal botando rede aqui, aí eu já fui, isso é uma ideia legal. Aí esse ano eu trouxe minha rede, fiquei aqui mesmo até de noite, eu tô dormindo aqui. Por aqui, o luxo passa longe. O chão vira cama, a marmita vira banquete. Por aqui, ó, a gente pode encontrar um cafezinho, pode encontrar também a frigideira para fritar um ovo, né? E também pode encontrar muito acolhimento, não é mesmo? Com certeza. Viemos lá de São Paulo, capital, muito bom. Ó, dá uma olhada como é que tá a família aí, olha o tanto de gente que tem. Vimos umas 15 pessoas, os farofeiros lá de São Paulo. É isso. Mas a fé tem de sobra. E o calor vira mais um motivo para dar risada. Pô, meu Deus, tá muito forte. Tudo bem, ó, Frei Gilson tá dando aulas aí, então não importa se está sol, se está chovendo, o que importa é que nós estamos aqui vivenciando esse momento. Eu sou muito grata por eu poder estar vivenciando mais uma vez esse PHN. Eles escolheram viver dias intensos, simples, mas profundos. Para eles, o PHN não é sobre estrutura, é sobre entrega. Por isso, eles escolheram não desistir e, pelo visto, vão voltar para casa com a bagagem cheia. O que une essa galera é a vontade de viver algo diferente, profundo. No PHN, cada coração, uma decisão. Por hoje, não vou desistir. Toda a família tinha que vir aqui para poder vivenciar um pouquinho disso daqui. Como você falou, cheios, a bagagem está indo cheia de novidade.
cheio do Espírito Santo de Deus. O PHN nos diz que o céu é possível, basta você querer. Então essa experiência, ela é justamente a antessala. A antessala do céu, e essa juventude, todo mundo que está aqui também, até na sua barraquinha, está desejando. À noite, o clima muda. As luzes do celular se acendem, o som sobe. E a Canção Nova, com capacidade máxima atingida já no sábado, vê o Rincão virar palco de oração, música e emoção. Pois é, com o público estimado em cerca de 200 mil pessoas, o acampamento PHN superou as expectativas e movimentou a Canção Nova neste fim de semana, como nós pudemos ver. Os números oficiais saem nesta terça-feira, mas a mobilização já entrou para a história. Uma multidão marcou presença em mais uma edição do PHN na Chácara de Santa Cruz. O encerramento do encontro neste domingo foi celebrado com alegria e fé por milhares de fiéis. A gente vem triste, que todo mundo fala, né, que a gente é desanimado, mas você vê o fogo do Espírito Santo e isso pra mim é incrível. A gente faz muitas novas amizades aqui também, conhece novas pessoas, você encontra outros amigos, então é uma experiência incrível. A atmosfera aqui é diferente, cheiro de santidade, cheiro de céu. Fora as amizades que a gente encontra. É meu primeiro PHN, eu tô achando maravilhoso, tá superando as minhas expectativas. 5 dias em que milhares de jovens se reuniram na Canção Nova para cantar um canto novo. Todos no único grito, cantando as maravilhas de Deus em suas vidas por meio do PHN. Ver esse povo aqui é um recado pro Brasil, pro mundo afora, de que a Igreja Católica está viva, né? Que essa juventude é maravilhosa. Vamos levar para toda a vida essa experiência. O PHN também é espaço de novos começos e vocações. Foi nesse ambiente que este casal se conheceu no ano passado e decidiu se casar este ano. Ele é influencer, então ele postava conteúdos católicos e aí eu fui seguindo os conteúdos dele e tal. E aí um dia eu coloquei nos stories uma postagem dele e ele curtiu. Tava chegando o PHN, era em abril do ano passado. E eu perguntei a ele se ele ia para o PHN, ele falou que ia. O reencontro aconteceu e com ele iniciou-se um tempo de discernimento em Deus para entender se deveriam seguir juntos. Quando foi em janeiro do ano passado, desse ano já, a gente resolveu se casar. Um dos momentos mais esperados pelos jovens foi a tradicional troca de camisetas. Eu acho que ficou bem bonita. E vamos ver aí quem que vai pegar e qual que eu vou receber também. Balançando a camiseta vai ser algo fenomenal e como missionário digital, ter esse momento aqui, que a gente fica nas redes evangelizando e poder ter esse contato com o povo é algo maravilhoso. E sai do chão! Depois da preparação, era hora de lançar a camiseta e encontrar um novo amigo PHN. E aí, quem será que pegou a camiseta? Quem que você tirou aí? Eu tirei uma menina chamada Luísa. Eu tirei o Gabriel. Eu tirei a Meli, né? Eu tenho depois de pegar o Instagram dela, ó. O encerramento do encontro foi marcado pela celebração eucarística, presidida pelo padre Wagner Ferreira, presidente da comunidade Canção Nova. A graça de Deus foi abundante e por isso os jovens estão felizes, estão exultando em Deus. Isso é sinal de esperança. Ver essa juventude assim alegre em Deus é motivo de esperança. E já tem data e tema para o próximo ano. Conta pra gente, Peter. De 8 a 12 de julho, tá bom? Todo mundo para tudo, 2026, acampamento PHN, alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Salvação, esperança e júbilo. Já estamos na expectativa para o PHN 2026? Não, eu acho que eu tenho que ainda continuar saboreando esse acampamento que acabou neste domingo. Terminou neste domingo com uma mensagem de esperança muito forte para todos nós. É verdade. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você. O amor de Deus nos trouxe aqui.